Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo vai bem com vocês? Aqui é o seu irmão em Cristo, Xavier Santos, trazendo para vocês mais uma palavra que edifica. E neste dia, eu desejo que o Espírito Santo ele desça sobre você de uma forma sobrenatural, sobre os da tua casa, sobre os da tua parentela e sobre todos aqueles que te rodeiam de alguma forma. Queridos, eu estava meditando na palavra de Deus através de um vídeo que eu recebi de um amigo, irmão, chamado Neto Oliveira, através da rádio web Eu Sou de Jesus. E nesse lindo testemunho da irmã, deixa eu ver aqui o nome da irmã, missionária Kellen Gaspar. E o título do vídeo dela no YouTube, eu vou deixar o link do vídeo dessa irmã na descrição desta palavra que edifica, traz como título O Vestido de Primavera. E este vídeo, irmãos, ele falou muito forte ao meu coração acerca de um dos princípios bíblicos que é capaz, no meu ponto de vista bíblico, de destravar as bênçãos de Deus para as nossas vidas, que é o princípio do perdão. Exatamente isso. Na palavra que edifica de hoje, eu quero falar sobre perdão. Eu confesso que já vinha meditando acerca deste princípio com o intuito de gravar um vídeo e deixar como mensagem para o coração daqueles que têm me acompanhado, daqueles que porventura comecem a me acompanhar e acompanhar os vídeos do canal A Palavra que Edifica, para falar exatamente de perdão. E esse vídeo ele me impactou muito pelo testemunho que essa irmã trouxe. E eu fiquei meditando em algo que ela falou, que para mim foi como uma flecha ao meu coração. Nós muitas das vezes olhamos para o perdão como uma obrigação. E não deixa de ser uma obrigação do ser humano, principalmente daqueles que professam a fé em Cristo, que professam crer na palavra de Deus. O perdão ele não deixa de ser uma obrigação para esses. Mas esta irmã, ela falou algo muito sublime, muito especial e que tocou muito forte no meu coração. E que talvez isso mude a chave em mim e em você que vai assistir esse vídeo com relação a este princípio da palavra de Deus chamado perdão. Ela diz, não ela contando o testemunho, mas sim uma outra pessoa de quem ela relata a história, que esta pessoa ela foi compelida por Deus a liberar o perdão para uma pessoa próximo a ela. E este perdão não seria como uma obrigação, mas seria como um ato de ofertar a Deus. O perdão daquela mulher para alguém próximo a ela seria uma oferta para Deus. E eu fiquei meditando nesta frase. Perdoar como uma oferta a Deus. É como se você tivesse dentro do seu coração, na sua mente, algo contra alguém que porventura te feriu, te machucou de alguma forma, te deixou uma marca, quer seja no seu corpo físico, quer seja no seu corpo espiritual, na sua alma, e você até então não conseguiu perdoar esta pessoa. Você ainda não conseguiu abrir o seu coração para liberar o perdão para esta pessoa, porque talvez você ainda guarde o ressentimento da ferida que te causaram. Talvez você ainda guarde o ressentimento do mal que te fizeram, do mal que falaram ao teu respeito. E você não se sinta na obrigação de perdoar esta pessoa. Daí vem a frase, perdoar não como ato de obrigação, mas sim como ato de ofertar a Deus. E por que isso, irmão Xavier? Você pode questionar a si mesmo e tentar direcionar o questionamento a mim, o que eu até aproveito para te pedir
coloque nos comentários deste vídeo o que você acha em relação ao perdão, se você tem alguma mágoa contra alguém, algum ressentimento por algo que te fizeram e até aqui você ainda não conseguiu perdoar. E talvez você me pergunte, por que, irmão Xavier? Perdoar alguém que me fez tanto mal? E por que isso e como isso seria uma oferta a Deus? Vamos nos lembrar, queridos, do que Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele falou na oração padrão que ele ensinou os seus discípulos a fazer. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 11, nos versículos 2 a 4, que chegando os discípulos e vendo Jesus em determinado lugar orando, eles pediram a Jesus a que os ensinasse a orar. E Jesus, dizendo aos discípulos naquele momento acerca da oração, falou que quando eles entrassem nos seus quartos para orar, que se direcionasse a Deus como Pai, que reconhecessem a santidade do Altíssimo, dentre outras coisas, que os concedesse o pão de cada dia. E em relação ao assunto deste vídeo, desta palavra que edifica o perdão, Jesus disse aos seus discípulos, no modelo de oração, a que eles falassem com o Pai: Pai, perdoa-nos as nossas fraquezas, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos as nossas transgressões, perdoa-nos as nossas dívidas com o Senhor, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, irmãos, aqui está a resposta para a possível pergunta que você faça no tocante ao assunto perdoar como ato de ofertar a Deus. O que Jesus estava dizendo no modelo de oração que estava ensinando aos seus discípulos naquele momento era que o perdão dos nossos pecados está condicionado à forma como nós perdoamos aos nossos devedores. E daí, talvez você possa me questionar como, irmão, o meu perdão da parte de Deus está condicionado ao ato de eu liberar perdão para alguém que me feriu. Meus irmãos, quem maior ofensa cometeu? Vamos ser sinceros. O teu próximo, o teu irmão que te feriu, que te machucou, que falou algo negativo, ou talvez até uma inverdade ao seu respeito, ou nós, quanto seres humanos, criaturas de Deus, pecamos contra Ele. E porque Deus ele pode perdoar os nossos pecados e nós não podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido? Daí, o perdão, irmãos, ele, além de ser uma obrigação minha, uma obrigação sua, uma obrigação nossa, ele precisa ser um ato de oferta ao Senhor, ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que eu abro o meu coração para perdoar o meu próximo que me feriu, eu estou também dizendo para o Senhor que Ele pode perdoar a fraqueza, o ato falho, a ofensa que o meu irmão cometeu também contra mim. E nisso sou perdoado eu, é perdoado o teu próximo e nós juntos alcançamos a graça de Deus. Pois bem, amados, alcançar a graça de Deus de fato e de verdade está condicionado à nossa disponibilidade em perdoar. Pois, se nós não perdoamos, não podemos ser também perdoados. E se nós não somos perdoados, de que forma, como nós iremos ser agraciados pelo nosso Criador? Existem bênçãos que talvez não tenha chegado ainda à minha vida, à tua vida, pela falta do perdão para com alguém.
pela falta de ofertar a Deus o perdão na vida de alguém. Talvez seja de um irmão seu de sangue, talvez seja de um vizinho, talvez seja de um irmão de congregação, não importa de quem seja, mas pare para pensar, será que não existe algo na minha vida que está faltando se realizar, se concretizar? E por que isso ainda não aconteceu? Dentre outras coisas, meus queridos, possa ser pela falta de perdoar, pela falta de abrir o coração e liberar o perdão para alguém. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E então, queridos, por quanto tempo será que nós iremos querer viver a falta do perdão de Deus? Por quanto tempo será que nós iremos conseguir viver a falta das bênçãos, das provisões do Senhor, a falta de vislumbrar em nossas vidas a bondade de Deus em sua plenitude? Pois, para que possamos ver estas coisas, nós precisamos ser, diante de Deus, aquilo que Ele espera de nós. E se Jesus ele veio, dentre outras coisas, Ele ensinou a amar, Ele ensinou a levar a palavra de boas novas, Ele ensinou e mostrou aos seus discípulos como curar os enfermos, como libertar os cativos de suas opressões. Ele também se preocupou, ao ensinar o modelo de oração que os discípulos deveriam fazer diante do Senhor, a dizer aos discípulos que era um dos ensinamentos dele também que cada um tivesse a capacidade de perdoar o seu próximo. E aí você vem com a mesma indagação que fez o discípulo, até então discípulo que se transformou em apóstolo Pedro. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? A lei diz que eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão. E eu digo para você, meu querido, que o teu irmão ele já pode ter falhado contra você 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes. Você tem, eu tenho o dever, a obrigação de perdoar o meu irmão. Porque o que Jesus respondeu a Pedro foi: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas te digo que você tem que perdoar o teu irmão, o teu próximo ou aquele que te ofende 70 vezes 7. E aí, os estudiosos que foram antes de nós, os teólogos, os maiores entendedores da Bíblia em seus estudos, disseram, afirmando à luz das Escrituras no seu idioma original, que Jesus se referiu a este fato de perdoar 70 vezes 7 ao seu irmão, aquele que te feriu ou aquele que te ofendeu de alguma forma, isso apenas em um dia. Se o teu irmão Simão Pedro em um dia pecar contra você 70 vezes 7, é obrigação sua, 70 vezes 7 em um dia, ofertar a Deus o perdão que você dará ao seu irmão. Meus queridos, é uma palavra breve, sucinta, porém cheia de boa vontade, em abrir o teu olho, abrir o teu coração, que sem perdão nós não conseguimos, da mesma sorte que sem a santidade nós não conseguimos ver Deus, sem o perdão nós também não conseguimos destravar as bênçãos de Deus que já foram liberadas ao nosso respeito. Será que você está disposto
Será que você está disponível a perdoar? Será que existe algo dentro do seu coração que trava a liberação de perdão para o teu irmão? Coloque aqui nos comentários deste vídeo. Irmão Xavier, eu ainda não consegui perdoar, porque o que meu irmão fez contra mim foi muito pesado. Não precisa você relatar. Só precisa você dizer que você ainda não consegue perdoar, que você ainda não conseguiu perdoar, que você ainda não conseguiu olhar para o teu irmão e dizer para ele: meu irmão, eu libero perdão para ti em nome de Jesus e te peço também perdão. O que é, irmãos, ainda mais difícil? Você olhar para alguém que te feriu, que te machucou, que fez algum mal contra ti, sem uma justa razão, sem uma justificativa, e você, além de olhar para esta pessoa e liberar o caminho das bênçãos de Deus para a vida dela, através do seu perdão, é você dizer: se eu também cometi algo contra ti, me perdoe também em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, Deus se agrada disso. Deus, ele se alegra desta atitude. Além de você liberar a bênção dele para a vida de alguém, através do perdão, você se colocar também na posição de ofensor e dizer: meu irmão, minha irmã, se eu te fiz algo também que te feriu, eu te peço em nome de Jesus, me perdoe. E assim, queridos, o caminho de ambos estará livre para as bênçãos de Deus que já foram liberadas chegar para a vida de ambos. Se você gostou desta palavra que edifica, compartilhe com outras pessoas. Leve a mensagem de perdão para o coração de alguém que você porventura saiba que precisa da mesma forma liberar perdão para alguém. Não deixe ela ficar parada apenas na tela do seu celular, na tela do seu computador ou do seu televisor. Faça essa mensagem de perdão circular por outros lugares. Que Deus em Cristo muito te abençoe e até a próxima palavra que edifica.